7 meses após conseguir o emprego dos sonhos, Xabi Alonso deixou o Real Madrid. Não porque esqueceu como treinar, mas porque o trabalho virou uma queda de braço. Apresentações sem brilho. A política das estrelas barrou contratações, lesões causaram caos e a diretoria pressionou com ultimatos. Quando perdeu a confiança, ele saiu. Primeiro motivo, sem energia, sem comprometimento dos jogadores. Xabi não chegou sussurrando, ele basicamente anunciou uma nova era e disse que o rock and roll começava imediatamente. Ou seja, um time proativo, com distâncias curtas entre todos, recuperando a bola e jogando com urgência. Mas aqui está o problema, em algum momento essa identidade simplesmente desapareceu. O ápice da crise foi o derby de Madrid no Metropolitano, Atlético 5 x 2 Real Madrid. Após o jogo, Xabi não se escondeu em táticas e apontou o real problema: intensidade. O preocupante era a falta de intensidade, a perda de duelos e a dificuldade em recuperar a bola no campo adversário. Isso não é um detalhe pequeno se você vem de pressão alta. Nós não recuperamos. Pressionar alto é basicamente um sinal de alerta. Agora, a dúvida dos torcedores no clube: os jogadores pararam de se esforçar para forçar a saída dele? Não há provas de que o elenco desistiu, mas quando suspeitam, buscam sempre os mesmos sinais. O primeiro pique é após perder a bola. O segundo é a linguagem corporal ao perder duelos. Lances que parecem 50-50 na televisão viram 80-20 na prática. Palavras de Xabi. Após o clássico, faltou competição. Isso gerou suspeitas, reforçadas pelas imagens importantes. Após a vitória do Barcelona na Supercopa, Xabi pediu um corredor de honra, mas Mbappé e Rodrigo não obedeceram. O corredor de honra não é tradição na Supercopa, nem o Madrid fez no ano passado, mas essa não é a questão, o ponto é esse. Quando os jogadores ignoram o treinador diante das câmeras, fica claro que não o escutam mais no Madrid. Quando o vestiário não responde, o tempo acelera. Para Xabi, o vestiário desandou após um jogador, uma decisão e uma reação pública. Segunda razão, o confronto com Vinícius. Xabi tratou Vinícius Júnior como treinador, não como marketing. Sua política de rodízio ganhou manchetes desde o início, segundo a Reuters. Vinícius ficou frustrado por não terminar os jogos, sendo substituído em 10 de 12 partidas e ficando no banco 2 vezes, mesmo com bom desempenho. Isso importa, porque no Real Madrid, os minutos de uma estrela nunca são apenas minutos, eles representam status, hierarquia. E uma vez que um superstar sente que está sendo controlado em vez de protegido, todo o vestiário percebe. Depois veio o ponto de tensão. O El Clásico de outubro passado, Vinícius não apenas parecia irritado quando Xabi o tirou de campo, ele fez uma cena e as câmeras registraram tudo. Ele foi direto ao túnel sem sentar no banco e demonstrou frustração com Alonso, roubando a cena após a vitória. Em um vestiário de elite, o próximo passo é simples. Puna isso, não é guerra, só uma mensagem clara. Deixa ele fora de um jogo para sentir as consequências. Restaure a hierarquia, olhe para o exemplo recente do Liverpool. Após criticar o clube e Arne Slot em entrevista, Salah foi excluído da viagem do Liverpool para enfrentar a Inter na Liga dos Campeões. Mesmo sem chamar de disciplina, a ideia é que ninguém supera essa autoridade do treinador. Em Madrid, muitos veículos disseram que Xabi não pôde punir Vinícius por forças superiores. Relatos dizem que Alonso queria deixar Vinícius no banco, mas mudou devido à pressão interna do clube. Há rumores de que Florentino Pérez disse pessoalmente: "Você não pode colocar Vinícius no banco", mas isso é só boato. Porém, o motivo disso importar é real. Se o elenco acha que a estrela pode explodir sem punição, o treinador perde sua principal ferramenta, as consequências. E uma vez que essa ferramenta se vai, o vestiário nem precisa de uma rebelião. Basta alguns jogadores pensarem silenciosamente. Então as regras são diferentes. Para ele, é assim que o controle se perde rápido. Pausa. Se está gostando, curta e inscreva-se. Porque o próximo motivo é onde a crise de lesões começa a parecer muito mais suspeita. E isso faz parte do que realmente sela a saída de Xabi, número 3, as lesões. O futebol de Xabi Alonso no Leverkusen se destaca por 2 fatores: pressão intensa e construção desde a defesa. Essa parte foi quando a temporada do Madrid desandou no verão. O Madrid contratou Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen e Álvaro Carreras para agilizar a primeira fase. Mas quando sua linha defensiva está remendada, é difícil pressionar com confiança. As lesões tornaram o trabalho de Xabi ainda mais difícil, depois de alguns bons jogos. Trent ficou 2 meses fora por lesão no tendão da coxa esquerda. Huijsen foi cortado da Espanha por lesão muscular após relatar fadiga. Eder Militão, principal zagueiro do Madrid nas 13 vitórias, também se lesionou. Há meses, soma-se o barulho de fundo. O clube também culpou Xabi Alonso pelas lesões. No início, Xabi Alonso retirou de Antônio Pintos, gerente de desempenho e preparador físico do Madrid.
a responsabilidade pela preparação física do time principal. Quando a condição física do Madrid virou crise pública, o clube trouxe Pintus de volta, pressionado pela preocupação de Florentino com a preparação física. Isso foi importante porque, ao mudar publicamente uma decisão de Xabi, o clube envia uma mensagem ao vestiário e à mídia. Não confiamos na sua decisão e achamos que você causou essa crise física. Além disso, suas contratações essenciais foram bloqueadas. É aqui que a situação deixa de ser um problema de futebol e se torna uma separação filosófica, porque para o estilo de Xabi funcionar, você precisa de um controlador. Jogador capaz de desacelerar, manter a posse sob pressão e ditar o ritmo em momentos caóticos, como Kroos e Modric. O Real Madrid seguiu esse modelo por 10 anos, com relatos mostrando que o clube queria esse perfil. Martin Zubimendi aguardava uma ligação do Real Madrid, apesar de uma possível ida ao Arsenal por causa da ligação de Alonso com a Real Sociedad. O B sempre esteve nos bastidores, mas o Real Madrid não decidiu e Zubimendi foi para o Arsenal por um valor próximo à cláusula de rescisão. Depois tem Angelo Stiller, outro nome de controlador que continuava aparecendo nas reportagens como possível sucessor de Kroos, com histórias dizendo que o Real Madrid estava de olho nele com a aprovação de Alonso. Mas reportagens posteriores, ligadas às informações de Fabrizio Romano, sugeriram que Angelo Stiller no Real Madrid nunca esteve realmente perto de acontecer nessa janela, sem acordo pessoal, sem progresso real. Agora aparece o golpe final, pois as lesões do Real Madrid aumentaram e a temporada ficou turbulenta. Alonso queria um meio-campista e possivelmente um defensor em janeiro, mas os dirigentes experientes recusaram, achando o elenco suficiente até o verão. Relatórios em Essen também destacaram a postura consistente do Real Madrid. Eles não acreditam que bons negócios aconteçam em janeiro, então ficam de fora. Então imagine ser Xabi nesse momento. Julgam você pela intensidade e controle. A contratação não veio. No inverno pede de novo e a resposta é basicamente não. Se vira. É assim que um treinador chega ao ponto de pensar: se vocês não vão me dar o que eu estou dizendo que é inegociável e ainda estão me dando ultimatos, então o que estamos fazendo aqui? Número 5. Vazamentos, pressão e provas finais no Real Madrid. Pressão não é efeito colateral, é parte da estrutura. Já vimos esse filme antes, com Zinedine Zidane. Ao sair em 2021, ele não falou de tática ou resultados, mas de confiança. Ele comentou sobre vazamentos à mídia sobre seu futuro, falta de apoio do clube e como isso tornou impossível trabalhar normalmente. Isso importa porque o mesmo padrão seguiu Xabi após a derrota por 5-2 para o Atlético. Grandes veículos ainda o retratavam como pressionado. Cada queda de desempenho gerava rumores sobre seu relacionamento com o elenco, autoridade e futuro nos próximos jogos. A mídia espanhola abertamente retratou a campanha na Supercopa como uma espécie de válvula de escape, um teste que poderia dar a ele um alívio ou aumentar ainda mais a pressão. Quando essa narrativa surge, tudo muda. Escalações são questionadas antes do jogo, substituições viram declarações políticas e lesões, acusações. De repente, o treinador deixa de construir um projeto para focar em sua imagem, se proteger e agir com medo. Esse é o ponto de virada. Alguns técnicos se tornam mais conservadores e passam a jogar para manter a narrativa. Outros agem como Zidane e Xabi Alonso. Porque no Real Madrid você não perde só jogos, você perde a narrativa. E quando a narrativa muda, já acabou. Não seria a primeira vez que o Real Madrid dispensou um estrategista e seguiu. Julen Lopetegui chegou com ideias, mas durou só meses. Carlos Queiroz, visto como sucessor de Sir Alex Ferguson, também foi vencido pela pressão do Madrid. Ambos nunca recuperaram totalmente o auge. O mesmo ocorrerá com a carreira de Xabi Alonso, essa é a questão agora. Se essa análise ajudou a conectar os pontos, deixe seu like, se inscreva e me diga qual motivo realmente acabou com a passagem de Xabi pelo Madrid na sua opinião.